Bom, vamos falar agora sobre os direitos básicos do consumidor, né? Os direitos básicos do consumidor, eles estão lá no artigo 6º do CDC e também se aplicam enquanto normas principiológicas, tá? Por quê? Porque são chamadas cláusulas abertas, que cabe a sua interpretação ou a sua regulamentação. Primeiro, nós temos lá o direito à vida, à saúde e à segurança. O que isso quer dizer, né? Que o fornecedor, quando houver a prestação do serviço ou a disponibilidade do serviço ou produto, ou até mesmo a sua mera oferta, né, para o consumidor, para a sua sociedade, ele não pode ofertar ou fornecer produto ou serviço para o consumidor, sendo que este venha causar qualquer prejuízo à sua saúde, à sua vida ou à sua segurança, né? Isso se dá por quê? Né? Por conta do princípio básico do direito à vida, da dignidade da pessoa humana em razão do consumidor. Além disso, veja que o direito à vida, à saúde e à segurança são instrumentos da política pública que nós temos lá no artigo 4º, que fala sobre a política nacional das relações de consumo, né? Então, exemplo clássico, como eu já falei em sala, se refere quanto à cervejaria Baker, né? Que foi aquele caso lá em Minas Gerais, né, em janeiro de 2020, aonde houve a oferta de produto e aquele produto ele efetivamente ele veio a macular o direito à vida, à saúde e à segurança do consumidor. Quando a gente fala de segurança, a gente não fala de segurança pública, né, ou segurança privada, mas fala de segurança acerca de que o consumidor ele precisa ter a confiança, né, de que aquele produto ele é seguro para o seu consumo, né, que não existe desconfianças quanto à quantidade, a qualidade e os efeitos do consumo daquele produto ou serviço para si, tá? Então isso é que nós temos enquanto segurança, tá? Além disso, existe a possibilidade de que muitos dos produtos ou serviços eles sejam perigosos ou nocivos, né, para a saúde e para a integridade, inclusive para a segurança do consumidor. Então, cabe ao fornecedor ele fazer com que, embora esses produtos sejam por sua natureza, né, nocivos ou perigosos, mas que não venham a atentar para a segurança, para a saúde e para a vida do consumidor. Exemplos, né? Remédio, né? Se você utiliza um remédio em excesso ou de uma forma indevida, né, ao contrário do que está na bula ou na indicação médica, então isso vai contra o direito à vida, à saúde e à segurança do consumidor, né? Inseticida, da mesma forma, né? É um produto que você pode utilizar, mas que você precisa ter atenção porque ele pode efetivamente ofender, né, o seu direito à vida, à saúde e à sua segurança. Então, o fornecedor ele tem que dar orientações devidas sobre a utilização e o consumo desses produtos e desses serviços, certo? Sendo que, se eles forem ofertados e com a informação devida acerca da forma de uso, né, e consumo, eles não podem, em condições normais, né, causar prejuízos para a vida, a saúde e a segurança do consumidor, ok? Outra questão que nós temos também se refere quanto à educação de consumo, né? A educação do consumo adequado, ele se refere quanto a um consumo sustentável, né? A um consumo que não venha a causar prejuízos, primeiro financeiro para o consumidor, né? Já que o consumo excessivo de uma forma desarrazoada vai gerar um endividamento e um prejuízo econômico para o consumidor. Segundo, que o consumo excessivo de determinado produto ou serviço venha também a ofender a própria saúde do consumidor, né? E aí, quando eu falo de saúde, eu não falo de saúde física, né? Porque a pessoa vai engordar, vai emagrecer, mas a própria saúde psicológica, né? A saúde psíquica, a saúde mental do consumidor, né? É o caso, por exemplo, que você tem com o consumo de álcool, né? É o consumo de determinados instrumentos de entretenimento, né? Como jogos, né? Etc. Então, o consumo tem que ser de forma sustentável, de forma consciente, a fim de não gerar
prejuízo para a saúde econômica, financeira do consumidor, mas também para não gerar prejuízo à sua saúde financeira, sua saúde psíquica, social e psicológica, tá bom? Outra questão que nós temos também aqui se refere quanto ao direito à informação adequada e clara. Então, toda a oferta, né, que seja colocada para o mercado de consumo, para a sociedade, bem como todo produto ou serviço que venha a ser disponibilizado para o consumidor, é obrigatório que haja a informação adequada, clara, sobre aquele produto ou aquele serviço, né? O que é essa informação adequada e clara? Se refere quanto à quantidade do produto, né? A qualidade do produto ou do serviço, bem como a sua composição, bem como inclusive a cobrança de tributos, né? Que se deu a partir de uma lei de 2012, que obriga agora que as notas fiscais elas venham com a discriminação do quanto que você está pagando de carga tributária. Então, isso tudo se refere quanto ao devido direito de informação adequada e clara que o consumidor tem direito, tá? Lembrando que essa informação adequada e clara, ela tem que ser em linguagem para o homem médio, né? Ou seja, não pode ser uma linguagem rebuscada, nem uma linguagem muito vulgar, mas tem que ser uma linguagem que a sociedade, do modo geral, ela venha compreender, né? Acerca das características daquele produto ou serviço que está sendo ofertado, acerca de sua quantidade, qualidade, composição e também a tributação que ali existe, tá? Outra questão que nós temos também, ela se refere quanto ao direito do consumidor acerca da prevenção de danos, né? Então, o fornecedor, também por conta da sua responsabilidade objetiva, ele tem que evitar ao máximo que aquele produto ou serviço venha gerar prejuízos para o consumidor, né? Então, ele tem que ter uma política preventiva de danos, né? Então, assim, se o fornecedor sabe, por exemplo, que um produto ele saiu de fábrica com um problema, né? Caso, por exemplo, da cervejaria Baker, né? Que o produto saiu impróprio para o consumo. Então, antes mesmo de acontecer o dano, deve o fornecedor causar medidas, né? Provocar medidas para que aquele dano ele seja minorado, que ele seja preventivo, para que ele seja evitado, né? Se o dano ele acontecer, né, e for impossível fazer esse controle, que de fato ele vem a acontecer, né, o que acontece, então deve o consumidor ele ter direito a toda indenização aplicável ao caso, né? Quando a gente fala aqui de reparação integral, a gente fala que essa indenização para o consumidor se refere a todos os danos que ele, de fato, comprovadamente, ele teve em razão do uso ou consumo daquele produto ou serviço dado ou adquirido perante o fornecedor, né? Então aqui a gente fala de eventuais danos morais, danos materiais, danos estéticos. Obviamente que cada caso vai verificar qual o tipo de dano que cabe ser reparado, mas essa reparação ela é de forma integral, ok? Além disso, né, temos ainda como direito básico do consumidor o devido acesso aos órgãos para a resolução dos conflitos da relação de consumo, né? Então, o acesso ele se dá para órgãos administrativos, como, por exemplo, nós temos o PROCON, né? Nós temos o DECOM, por quê? Porque muitos dos atos ilícitos da relação de consumo, eles inclusive são tipificados enquanto crimes, né? Na relação de consumo. Isso a gente vai verificar mais adiante lá no artigo 57 do CDC, né? Então, tem que ser ofertado para o consumidor o acesso pleno de órgãos administrativos, que são os PROCONs, as secretarias municipais de defesa do consumidor, são as delegacias, né, do consumidor, que são delegacias vinculadas à Secretaria de Segurança Pública de cada estado, né? Então faz parte da Polícia Civil de cada estado, bem como os PROCONs, como eu já falei. Ademais, aos órgãos judiciários, que nós temos então, portanto, né, Defensoria Pública, Ministério Público e o próprio Poder Judiciário propriamente dito.
que aí a gente fala dos juizados especiais de defesa do consumidor e também para as varas de relação de consumo, né? Então, todos esses serviços, estruturas e instrumentos precisam ser disponibilizados para o consumidor acerca disso. Quanto à inversão do ônus da prova, a gente vai falar disso na nossa próxima aula de uma forma mais detalhada, porque tem uma questão mais complexa aqui, então a gente vai falar uma aula só sobre isso, ok? E por fim, nós temos também o princípio quanto que o produto ou serviço ofertado, quanto aos serviços públicos em geral, eles deverão ser efetivamente de qualidade, né? Então, o artigo 6º, ele fala sobre ao serviço público prestado de forma adequada e eficaz. Esse inciso do artigo 6º está aliado com o artigo 22 do CDC, que fala sobre a prestação adequada e de qualidade dos serviços públicos. Por quê? A gente viu aqui nas nossas primeiras aulas que pode o poder público, né, pelo Estado, pela União ou pelo município, prestar o serviço público. Exemplo, serviço de transporte coletivo, né, municipal. Você tem a Embasa, né, que é vinculado ao Estado da Bahia, por exemplo, né? Você tem os Correios, que é vinculado à União, enfim. Então, são prestações de serviços diretamente pelo poder público, né? Seja pelo poder público diretamente, ou seja mediante concessão ou permissão, mas também são serviços públicos. Exemplo de permissão, né? Táxi, né? Exemplo de concessão, serviços de telefonia. Então, esses serviços que são considerados essenciais deverão ser prestados de forma adequada e eficaz acerca da qualidade e a quantidade quanto a esses serviços, né? Então, cabe ao consumidor ter o direito dele quanto ao serviço público de quantidade e de qualidade de forma eficaz e adequada, tá certo? Então, um abraço e até a próxima.